Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade no que a gente fez até agora com relação à nossa shopping list, que para quem não se lembra é essa daqui. Então é a lista de compras que tem opções de você fazer login com o servidor back-end que a gente fez no último vídeo. E você também pode sincronizar a sua shopping list com o back-end e tudo mais. Ele permite você adicionar e remover coisas e você checar coisas aqui, dar um cliquezinho para checar. Enfim, hoje o que nós vamos fazer é transformar esse back-end, toda a comunicação com o back-end que antes era feita através de APIs em RESTful, utilizando o Express e o Axios. Então o Express está todo aqui, a gente está vendo agora para o servidor. Isso aqui tudo é parte do Express, que a gente já tinha feito no outro vídeo. Vamos transformar isso em GraphQL. Então a gente vai... O ponto de partida vai ser exatamente os arquivos finais do último vídeo. Eu vou colocar tudo na descrição, o link para o último vídeo, o link para os arquivos iniciais e o link para os arquivos finais, quando a gente terminar o negócio. E vamos agora partir exatamente dos arquivos finais do último vídeo. Então, primeiramente, não posso esquecer de dar um npm install, porque eu subi os arquivos finais daquele vídeo, e desse vídeo também vai ser assim, sem a pasta Node Modules, porque ela é muito grande, muito pesada, e porque ela varia de sistema operacional para sistema operacional. Então, se eu fizer a minha shopping list com o Node Modules aqui no Mac, grandes chances de dar problemas na hora de vocês usarem aí no seu Windows ou no seu Linux. Então, por isso é importante dar o npm install. Aqui eu já dei, então você pode ver minha Node Modules aqui. Mas vamos agora instalar coisas novas. Então vamos instalar com o SaveDev, porque são apenas para desenvolvimento, o GraphQL Tag e o Babel plugin import GraphQL. Opa. Que nos permite, então, importar arquivos GraphQL para dentro de arquivos de JavaScript de um jeito fácil, que a gente não precise ficar trabalhando com strings, manipulando strings, que é um negócio bem chato. Então a gente vem aqui no nosso Babel RC, já está aqui, por que pareça, porque eu já tinha colocado isso lá atrás no primeiro vídeo. Então a gente já coloca, deixa isso daqui aqui e assume que está funcionando. Vamos agora para o nosso server.js e a primeira coisa que faremos vai ser criar um esquema. Mas antes de criar o esquema, nós vamos também instalar o nosso servidor de GraphQL, que é o Apollo Server. Então npm install Apollo Server Express e vamos instalar também o GraphQL. Dessa vez não é SaveDev porque eles são usados também na produção. Então é npm install só. Deixa eles rodando, então eles são as bibliotecas que vão permitir que a gente faça a nossa aplicação como ela deve ser feita. Então elas vão permitir que a gente crie um servidor GraphQL aqui, sete os nossos resolvers, nosso esquema e tudo mais. Beleza, tudo instalado. Vamos começar então a trabalhar. Vamos começar criando um esquema. Como todo sistema em GraphQL, a gente tem que ter um esquema que é a descrição do nosso sistema. Então vamos ter um tipo que será, vou chamar de login response, que vai me trazer um OK, do tipo boolean, um token, do tipo string, esse é o nosso token JWT, e só, basicamente. Vamos ter um tipo item, que vai nos trazer os itens da nossa shopping list, e ele vai ter um ID, do tipo ID, ele vai ter também um nome, do tipo string, e um amount, do tipo int. A gente não vai trabalhar com a parte da checagem nesse programa, eu vou deixar de fora para simplificar. Quem quiser depois fazer a parte da checagem, sinta-se muito bem-vindo. Agora vamos criar exatamente os tipos principais do nosso sistema GraphQL, que são as queries e as mutations. As queries são coisas que eu envio pedindo informação, e as mutations eu envio para querer mudar coisas no nosso banco de dados. Então as queries... O que precisa de query no nosso sistema? Se a gente for lembrar no modo RESTful, isso aqui é meio que a única query. Note que é o único que é um ponto .get. Então eu estou pedindo informação para o servidor. Eu estou pedindo itens. Então os meus itens. Vamos chamar essa query de myItems. Vai me retornar o que? Um array de itens, que são os meus itens. Claro que esses meus itens vai ser dependente também do meu usuário, mas isso eu vou pegar pelo contexto do JWT. A gente vai ver daqui a pouquinho como fazer isso. Então essa é a única query que a gente tem. Vão ser as mutations.
Vamos ter mutations então de login, claro, em que eu vou passar um username, que vai ser do tipo string, e um password, que vai ser do tipo string também. Recebo de volta um login response, que é esse tipo aqui que me traz um OK e o meu token. Vai ser do tipo add item, que vai receber um item que vai ser um tipo diferente do que a gente tem aqui, vai ser um tipo input. O input, ele é similar a um tipo normal, mas ele é só meio que a parte crua do objeto, sem o que o banco coloca, é só o que eu vou realmente imputar, que no nosso caso é name e amount, porque o ID eu não sou eu que decido, quem decide é o banco. Então, para você mandar coisas num mutation, elas têm que ser do tipo input, não podem ser só types. Então, o item vai ser item input. E vou pegar de volta o item em si. E também temos a remove item, em que vou passar apenas o ID do item. E recebo de volta também o item em si. Por que isso? Porque aqui no nosso sistema RESTful, eu estou retornando só o ID no novo item e retornando nada, só um OK no remove, e aqui eu estou retornando o item inteiro. Porque no GraphQL, eu, como cliente, escolho o que eu quero do servidor. Então, eu posso pedir só o ID aqui, eu posso pedir o ID e o nome, vai depender muito do que eu quero. Então, como servidor, eu entrego tudo o que eu posso entregar e o cliente escolhe o que ele quer, porque aí eu não vou ter um gasto de banda, porque o cliente vai pedir só o que ele realmente precisa. Então eu posso passar o item inteiro e o cliente, se quiser só o ID, pede só o ID. Então agora vamos ao nosso servidor e vamos realmente configurar o nosso server. Então vamos trabalhar em cima desse negócio aqui, pegar nossas rotas que já existem e vamos adaptar. Primeiro não precisamos mais do body parser não é utilizado com o GraphQL. Vamos trocar aqui pelo nosso Apollo Server, que a gente vai pegar de Apollo Server Express. Tira o body parser. Vamos criar então nossos resolvers. Vamos também importar o nosso esquema. Então import schema from ./schema.graphql. Então vamos criar nosso servidor agora. Então const server vai ser um novo Apollo server, que vai servir como configurações. Então o typedefs, que é o nome dele para o esquema, é o nosso esquema. Resolvers, vamos criar aqui nossos resolvers. Então const resolvers, por enquanto vai ser um objeto vazio, porque a gente não criou nenhum resolver ainda, mas ele está aqui já. E vamos também aplicar o middleware aqui, que é como a gente faz a amarração do nosso App Express, que já está aqui. Então, esse pedaço aqui é Express, eu preciso dele porque eu preciso do cores, eu preciso também do nosso negócio que parceia tokens. E vou amarrar esse App Express com o App GraphQL, com server.applyMiddleware. Apply middleware. E passo o app aqui. Pronto. Com isso, o nosso servidor GraphQL está ligado, funcionante, e o nosso app RESTful, ele consegue trabalhar junto harmonicamente com o GraphQL. Então essas rotas aqui continuam existindo, login, items, new item, não sei o que lá, e estou ouvindo na porta 8080. Vou melhorar ainda mais adicionando o nosso parser de JWT. Então vou ter aqui context, em que eu recebo um request e retorno um contexto que vai ter user ID, o qual vai ser, vou chamar de hack só para poder ficar igual aqui embaixo. Lembra o que a gente fazia aqui? A gente fazia que user ID vai ser hack.user e hack.user.id. Então aqui eu vou passar para dentro do contexto user ID, que vai ser hack.user e hack.user.id. Com isso, este objeto user_id vai estar disponível em todos os nossos resolvers no terceiro argumento, que é o contexto. Beleza, agora nosso server está funcionando, porém não faz nada porque os resolvers não existem. Vamos começar então a pensar nossos resolvers. Temos que ter resolvers de query, que vai ser na verdade um só, que é a nossa query de myItems, que vão ter todos aqueles argumentos e vão retornar alguma coisa. São todas funções. Então query é uma só, mutation são várias. Então vamos ter a mutation de login, vamos ter a mutation de add item,
add item, e vamos ter a mutation remove item. Agora podemos trabalhar em cima delas. Então, para trabalhar em cima delas, a gente pode basicamente reaproveitar o que a gente já fez aqui embaixo. Então vamos copiar tudo isso e adaptar no /login, por exemplo. Lembrando que os argumentos são um objeto do tipo object, que seria algo que veio de um resolver anterior. Nesse caso não existe, porque a gente está trabalhando com resolver logo no primeiro nível, assim, não estamos encadeando resolvers. Então vamos chamar ele de underline para mostrar que é uma variável inútil. O segundo argumento são justamente os argumentos que vieram com o nossa mutation, no caso aqui username e password. Então eu posso buscar eles aqui, username, password. E também não vamos utilizar o contexto porque não precisamos do usuário logado aqui, é só um login. Então isso, já temos username e password. Vamos buscar um usuário, temos aqui um await, portanto isso aqui tem que ser um async. Login, agora não chama mais login, chama-se username. Se não achamos o usuário ou o password não for password, aqui em cima, retornamos, não tem mais res.send, retornamos apenas o que a gente não dá mais res.send em resolvers, a gente apenas retorna. Então retornamos isso, ok, false. Caso contrário, assinamos nosso token e retornamos aqui o objeto completo. Lembre-se que esse objeto aqui, não por acaso, é igualzinho ao objeto do tipo login response, ok, token. Então, em nenhum momento aqui na nossa resolver eu não preciso declarar um objeto login response. Só preciso que este objeto seja parecido, seja uma estrutura de um login response. Então isso é um pouco diferente do que faz, por exemplo, um TypeScript, em que você tem que ter em Java, outras linguagens, você tem que realmente criar um objeto. Então, para um objeto ser do tipo login response, ele tem que ser instanciado como um login response. Aqui a gente trabalha mais com algo que acontece muito em Ruby, que chama-se duck typing. Então, é a ideia de que como é que você define um pato? Um pato, ele é um pato se ele voa como um pato, se ele, sei lá, grasna como um pato e se ele parece um pato. Então, se esse objeto parece um login response, ele é um login response. Não tem por que eu falar que ele só pode ser um login response se ele for filho de um login response. Nesse caso, também não precisaria falar que um pato só é um pato se ele for filho de outro pato. Então, esse duck typing é uma expressão comum usada em Ruby, porque os objetos funcionam assim, eles são feitos desse modo, parecido, se parecer com aquela classe, ele é daquela classe. Então aqui só uma pequena digressão, mas basicamente então temos já pronto o nosso mutation de login, que eu recebo username e password, pego aqui o meu usuário, vejo se ele existe, se não existir retorno false, se ele existir eu crio o token e retorno o ok true e o token. Então vamos também criar nossa query de myItems, que está aqui embaixo, com esse pedaço aqui. Vamos ver o que a gente pode mudar nela. Então myItems, ela vai receber aqui nada, porque esse objeto é inútil. O objeto args também não vamos precisar dele, então podemos colocar 2 underlines. E o terceiro objeto é o context, que a gente realmente precisa. Então aqui vamos pegar o user ID. Se pegamos o user ID aqui, não precisamos disso. Aqui não existe sendo status 403, a gente vai retornar nulo. Que é suficiente pra gente já retornar um nulo. Const items vai ser igual a await item.findAll. Isso aqui poderia fazer o seguinte, poderia dar um async aqui, pegar isso e dar um return items. Mas vamos fazer isso por quê? Porque como eu estou retornando isso aqui sem modificar, eu posso só fazer isso, return await, e como pela natureza do async await, como é que eles funcionam por trás, eu não preciso retornar return await. Se eu retornar só isso aqui, tá na mesma. Então eu não preciso de async await, só retorno isso. Olha como ficou simples o nosso resolver. Uma linha, literalmente. 2, tá? Considerando com a autenticação. Podemos já, inclusive, testar isso. Então npm start vai nos permitir testar esse código. Então, vamos aqui olhar o nosso playground. Como é que ele está. Então, se a gente fizer agora um teste aqui para a nossa query,
torna nulo, por quê? Porque nós estamos autenticados. Vamos ver como é que funciona a nossa mutation de login. Então, mutation, em que eu vou passar nossas variáveis, então username tipo string e password também no tipo string, e eu vou dar aqui um login, passando username sendo username e password sendo password. Eu vou pedir de retorno, eu quero meu ok e quero meu token. E vou passar na minha query variables aqui embaixo os conteúdos. Então, username, vamos falar que é blá, e o password, vamos falar que é mudar123. Damos aqui um play. Olha só, temos um ok false e o token nulo porque eu nem setei ele, então ele vem como nulo. Se eu der agora o username como Gustavo, olha só, temos um ok true, estamos autenticados, e me mandou aqui o login, o token JWT, para eu poder utilizar. Então esse token aqui eu guardaria no meu local storage, se eu estivesse trabalhando no cliente agora, e eu enviaria ele para o servidor quando necessário. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou pegar isso, esse token inteiro, vamos testar agora a nossa query usando ele. Então, query, eu dei Ctrl C ali para poder copiar para o negócio, para a área de transferência. Então eu dou a query aqui do MyItems e vou pedir os nomes, os IDs e os nomes e os amounts. E para isso, eu vou vir aqui no HTTP headers e vou setar um novo header, que vai ser o authorization, que vai conter, ele tem que ser entre aspas, vai conter, igual no formato que a gente faz no nosso cliente, a palavra better, e depois Ctrl V no nosso token. Então agora eu posso já dar um play. Olha só que legal. Como o meu header está com autenticação, eu consigo pedir já a minha query como se tivesse autenticado. Então, para quem está desenvolvendo back e precisa testar coisas que são protegidas com autenticação, você pode fazer esse modelo. Pode fazer o seu login, copiar o token que gera e colocar aqui no HTTP headers como authorization better. Com isso você consegue trabalhar também, não precisa depender muito do back-end, do front-end. Então, beleza, temos aqui nossos itens. Vamos agora trabalhar nas nossas outras... Deu um erro aqui. Acho que o A tem que ser maiúsculo. Mas é só de menos. Então, o... Não reclamou. Então, vamos agora fazer nossas outras duas mutations. Add item e remove item. Então vamos pegar aqui esse pedaço de novo. Como eu falei, a gente está basicamente só reaproveitando a lógica que já existia, que a gente já fez no outro vídeo, e transformando essa lógica em GraphQL. Então aqui no add item não preciso de body, porém preciso do item que vem aqui dentro, e preciso também do user ID aqui. Então o user ID já peguei, retorno null, caso nada aconteça. O item aqui já peguei também. Agora eu crio o new item, dou um await, portanto tem que ter aqui um async. E esse s.send vai virar, na verdade, só um return new item. Eu quero tornar o item inteiro, como eu falei, e deixo que o usuário escolha se ele quer só o ID ou alguma outra coisa. Portanto, como eu estou usando new item para nada, eu posso, assim como eu fiz lá em cima, eu dou um return aqui e tiro assim, porque eu não estou mais usando await. Legal. Agora nossa mutation de remover. Fazemos a mesma coisa, passamos ela para cá. Tiramos isso. Aqui eu vou tornar false, porque a nossa mutation... Não, vou tornar null mesmo. Na verdade, essa nossa mutation... ela vai tornar null. E aqui eu não vou utilizar isso, mas eu vou utilizar o ID que vem e vou utilizar o user ID. Então eu não preciso disso. Preciso disso, então vou dar um async. Peguei o item, dou um item.destroy. E aqui eu retorno o item, que foi destruído, mas ainda existe. Então é isso, pessoal. Com isso a gente conseguiu transformar o nosso sistema, que era um sistema, o nosso back-end, que era um back-end feito para RESTful, em um back-end feito para GraphQL. Então eu posso pegar tudo isso daqui, as minhas rotinhas antigas, e apagar. Com isso fica com um sistema muito mais limpo, olha só, com menos linhas de código e mais simples de entender, em que eu tenho uma query e algumas mutations. Então é muito mais
inteligível o que o código está fazendo nesse caso. Agora a gente pode passar para o nosso front-end, onde infelizmente não vai ser tão fácil quanto aqui. A gente vai ter que fazer grandes mudanças no front-end, porém vamos fazer juntos, do jeito que a gente vai ficar bem simples de entender, eu espero. Então, até lá. Bom, vamos trabalhar agora no nosso front-end, que é essa lista aqui. Então, o nosso código, como eu falei, é o código que saiu lá do último vídeo. Não esqueça de dar o npm install, eu já dei, por isso tenho já aqui o Node Modules. Eu também já instalei, para facilitar nosso tempo, então eu instalei o npm install savedev, o GraphQL tag, o Babel plugin import GraphQL, mesmo que a gente fez no servidor, para poder fazer a importação de arquivos GraphQL para JavaScript. E também o Apollo Client, que é o Apollo Boost, o GraphQL, e o @apollo/reacthooks, tudo que a gente vai precisar para poder utilizar o Apollo. Eu também já vim aqui no nwb.config.js e adicionei essas 3 linhas, que é uma configuração do Babel, para que eu possa utilizar aquele plugin que eu acabei de baixar. Então, aqui no aplicativo, eu vou agora fazer a configuração do nosso Apollo Client. Então, o que faremos é o seguinte: a gente vai importar primeiro o nosso Apollo Client. Então, import Apollo Client from Apollo Boost e vamos criar o Apollo Client. Então, const client vai ser um new Apollo Client. Vai receber alguns parâmetros, entre eles URI, que vai ser o nosso caminho do nosso servidor, que é http localhost 8080 GraphQL. Lembre-se que é URI, não é URL. E o outro parâmetro é request, que vai receber um objeto do tipo operation. E aqui eu vou configurar o envio do nosso token para o servidor. Então, pego o token no nosso local storage, onde ele já está, e vai continuar estando, localstorage.getItem, token. E vou enviar agora para o servidor através de operation.setContext, em que eu passo aqui um objeto de configuração para a operação de request. E no caso eu vou passar headers. Vou dar aqui o header authorization, que vai ser, como a gente já viu 1000 vezes, better e o token. Beleza, com isso a gente já está estamos com o nosso cliente setado e inclusive com o envio de autenticação pronto. Agora temos que fazer esse cliente estar disponível para todo o nosso sistema. Então importamos também aqui em cima o Apollo Provider, dessa vez do @apollo React Hooks. E vamos colocar o Apollo Provider acima de tudo no nosso sistema. E claro, passamos aqui o cliente. Beleza, com isso, o Apollo Provider está instalado, tudo está funcionando naturalmente como gostaríamos. Agora a gente precisa começar a fazer nossas mutations e nossas queries nos componentes, começando pelo login. E é aí que começam os problemas. Por quê? A gente vai utilizar o use mutation aqui no caso, para realizar a mutação de login from @apollo React Hooks. E aí tudo bem, porém isso aqui é um React Hook, como o nome diz. E os hooks não trabalham bem com classes, só com componentes de função. Então precisamos que isso aqui seja um componente de função, mas aí ele não teria state. Então a gente fica aqui num dilema. O que fazer nesse caso é, vamos trabalhar com algo que a gente não chegou a ver ainda, mas vamos ver agora, como fazer state em um componente funcional usando hooks. Então, vamos juntos estudar isso daí. Primeiro vamos transformar nosso componente classe em um componente tipo função. Então, ele vai ser assim agora, a funçãozinha, não tem mais isso. Ele não vai mais ter o método render. E tem uma chave sobrando agora. Temos OK. Pronto, está no formato certo já. Vamos ver o que vai mudar. Então, state num componente funcional com hooks, ele é alcançado utilizando-se outro hook, que vamos importar também do React, chamado useState. Lembre-se que os hooks todos começam com use. Então, use aqui e use aqui. UseState, ele funciona da seguinte maneira. Ele vai me gerar um array em que eu vou desconstruir, eu vou usar um destructuring com 2 itens. O primeiro item é o nome do negócio que eu quero no state, no caso aqui, login. O segundo é uma função
que vai modificar, seria o setState desse state novo, que seria um setLogin. Isso vai ser useState. E eu passo aqui o valor inicial que eu quero, que é uma string vazia. Então isso é equivalente a isso aqui. Faço o mesmo com o password. Então, password. Acho que eu vou chamar de username para poder ficar parecido com o que a gente já tem no nosso back-end, no nosso esquema. E set username, password e set password. Vamos usar de novo aqui um useState vazio. E também o nosso showError. Então, showError e set showError. Vai ser useState. Porém, agora, claro, vai ser false o começo. Isso já posso apagar isso daqui. Temos nosso state agora através de várias constantes. Então não precisa mais lidar com this, não precisa mais lidar com setState. São apenas constantes dentro da nossa grande função, que é o login page. Então não temos mais handle change. Para lidar com essa parte aqui, como é que a gente vai fazer? Então, aqui embaixo, isso aqui não existe mais, porque não há mais this.set.this.state. Apagamos isso. Olha só. Isso aqui vai ser username. Isso aqui vai ser username. Isso não é nada a ver com hooks, claro, só porque eu troquei o nome mesmo, username. Esse username, olha só, já vem daqui. Assim como esse password já vem daqui. Olha só, o password está aqui, até deu um highlight no VS Code. E agora, em vez do handle change, vamos fazer uma função que vai ser assim, recebe e, assim como handle change. Então é e para alguma coisa. Ó, o e é esse aqui. Vai ser um e para setUsername, que é a função aqui de cima. E eu passo o que eu quero passar no lugar do username, que vai ser e.target.value. Olha só, ficou muito mais simples do que com o state, na verdade, né? Se for para pensar, porque agora é só uma funçãozinha bem rápida. Não preciso mais fazer o this.setState e preocupar com outros atributos também. Então, aqui uma coisa, vamos mudar de e para setPassword e passar e.target.value também. Beleza. Com isso, handle change já era. O goToList agora não é mais um método de classe, então tem que ser um const. Isso pode parecer estranho, um const, uma função dentro de uma outra função, mas é aceitável para o JavaScript, ele não se importa. Para ele é tranquilo. Vou mudar o nome para handleClick para poder aproveitar essa ocasião. E aqui embaixo não é mais this, porque não tem mais this. E aqui é handleClick. O should showError agora é só showError. E vamos lidar agora com o nosso handleClick. Então isso aqui não existe mais. Eu estou pegando o username e password pelo escopo desta função. Então quando a função é declarada neste pedaço aqui, ela captura junto com ela algo que a gente chama de closure, que traz junto todo esse escopo aqui, todas essas variáveis que estão aqui fora. Então eu posso dar aqui, em vez de this.setState should showError, eu dou aqui um set showError false, que ele vai conseguir chegar nesse método mesmo aqui de dentro. Então essa é uma das vantagens que eles viram ao criar os hooks e abandonar as classes. Quando você não precisa ficar lidando com this, facilita a sua vida, porque é mais previsível você entender o que está acontecendo, quais funções estão sendo chamadas aonde e tudo mais. Então, beleza. Agora, claro, temos que pensar. Isso aqui continua igual. Esse this.props não existe mais, porque não é mais this.props. Aqui vai ser só history, que é a prop que a gente está recebendo, e fazemos isso aqui. Beleza, agora temos que pensar nesse pedaço aqui, que é o pedaço do GraphQL, que antes era Axios. Então, como fazemos isso? Vamos primeiro criar nossa mutation. Então, vamos chamar ela de loginmutation.gql. E ela vai ser parecida com o que a gente fez no playground agora há pouco. Então, vou passar aqui um username, que vai ser string, e um password, que vai ser string. Vou chamar aqui a mutation de login, que vai passar o username, vai ser cifrão username, e o password vai ser cifrão password. E eu quero o ok e o token. Pronto, essa é a nossa mutation. Importa ela aqui em cima. Então, import login mutation from login mutation GQL. E agora aqui, lembra do nosso use mutation? Então, é hora de utilizar ele.
aqui em cima, na verdade, por incrível que pareça. Const alguma coisa vai ser use mutation login mutation. O que ele vai retornar dentro desse array, equivalente a isso aqui, ele vai retornar só o método, que vai ser o método login. Eu posso chamar do que eu quiser, posso chamar de... lá. Essa é a vantagem, você vai ter structuring em um array em vez de um objeto. No objeto tem que dar o nome que já é utilizado nas propriedades do objeto. Aqui, como é um array, eu dou o nome que eu quiser. Então, eu posso dar o nome de login. E aqui, eu vou fazer o seguinte, então, const res vai ser agora await, não vai ter mais axios, vou até apagar isso aqui de cima. Await login, simples assim. E eu passo as variáveis, então, variables, eu vou passar login, vou passar username e password. Isso aqui sai fora. E esse vetor res vai ter uma estrutura quase igual a isso aqui. Vai ser na hora de res.data.login.ok. Então eu vou até desacoplar aqui e já pegar o data. Então eu pegar aqui data.login.ok, retorno .state. Não existe mais isso daqui. Então eu vou retornar set show error, valendo true. Caso contrário, lá por storage.setItem, o token que vai ser data.login.token. Por que tem esse formato? Se a gente for olhar na nossa mutation, data é tudo, ponto, login, ponto, token. Então vai seguindo a estrutura do que a gente pediu. Beleza. Com isso deve funcionar já o nosso login. Vamos ver se está realmente funcionando. npm start. Então ele vai compilar e a gente vai verificar se funciona. Vamos para o nosso /login. Primeiro notamos que os campos funcionam, então o sinal que a gente está fazendo certinho a partir de controlar o componente. Às vezes com o Gustavo 3 e senha mudar 1, 2, 3, vai acontecer alguma coisa. Os usuários são incorretos, mas se for com o Gustavo normal, olha que legal, conseguimos logar. Não vai carregar nada, porque está quebrado o nosso Axios agora, a gente apagou as fotos lá no nosso servidor. Mas funciona o login. Então vamos agora pular diretamente para o Add Items Form, que também é uma classe. O Add Items Form, para quem não se lembra, é esse pedaço aqui de baixo, onde eu adiciono itens na minha lista. Então, ele está agora sendo uma classe em que ele gerencia o estado e quando eu dou um clique, ele vai enviar um comando para o pai, esse this.process.onItemAdded, e o pai vai se virar para mandar para o servidor e para gerenciar o próprio state dele. Mas agora vai tudo mudar. Por quê? Com o GraphQL, eu vou poder enviar aqui mesmo a minha mutation de consertar, de mexer lá no servidor. Eu não preciso centralizar tudo num lugar só, justamente porque não preciso mais de state. O state do shopping list, onde hoje ele guarda isso aqui, não vai existir mais, porque o Apollo Client ele tem um cache interno, como se fosse um Redux, em que ele vai gerenciar o shopping list e vai só passar para os meus componentes usarem. Então, como eu não tenho mais um state central, um componente que manda para os filhos, eu não preciso mais que suba para o pai esse comando. Eu posso fazer aqui mesmo, eu despachar a minha ação para o servidor, atualizar o cache do GraphQL, e isso vai se refletir no pai, naturalmente. Então, beleza, mas antes disso, temos também que transformar isso aqui, componente em classe, em um componente em função. Então, isso aqui vai virar um const, do tipo funçãozinha, sem isso aqui, retiro o render e retiro este colchete a mais. Colchete não, essa chave a mais. Pronto. O state, como a gente fez, vamos utilizar o useState. Se você quiser, você pode agora pausar o vídeo, tentar fazer sozinho e depois ver eu fazendo. Mas se não quiser, podemos continuar juntos. Então, useState. Eu vou agora aqui usar meus hooks. Então, eu vou ter o name e o setName, que vai ser um useState começando com vazio, e um const amount e setAmount, useState começando com 0. Isso aqui eu não vou utilizar mais. Como vimos no caso do login, também não utiliza mais o handle change, ele morre. Isso aqui também não existe mais.
E aqui embaixo, o handle change vai virar uma função interna em que eu vou pegar e fazer um set name e target value. E idem aqui para o amount e para set amount e .target.value. Nosso botão não tem mais diz, agora é só handle click. Handle click tem que receber um const na frente, porque agora ele é uma variável também. Então, o que faremos aqui? Isso aqui sai fora, pois não há mais o this.state, eu estou pegando pelo closure aqui fora. Esse this.setState vai se tornar agora um set name vazio e um set amount 0, mais simples de entender, na minha opinião. E isso vai virar nossa query, nossa mutation GraphQL. Então vamos ver como é que vai funcionar. Vamos aqui no nosso source de novo e criamos outra mutation. Add item mutation GQL. Passamos o nosso item, que vai ser do tipo item input. Se você esqueceu o que é só voltar e olhar no esquema, que está na minha página do lado aqui. Vamos passar aqui, a mutation chama-se add item. E recebe um item que vai ser cifrar um item. E eu quero de volta só o ID, não vou precisar do resto. Então, aqui eu vou importar do @apollo React Hooks. Eu vou importar useMutation e vou utilizar aqui. Então, isso vai virar um async, para que eu possa fazer aqui, então, não precisa nem ser async, porque eu não vou usar a resposta para nada. Eu posso simplesmente deixar isso quieto e fazer aqui. Primeiro eu faço aqui em cima, pego aqui o meu add item como useMutation. Ah, também tem que importar a mutação, né? Import add item mutation from /add item mutation GQL. É importante colocar a extensão. E vou usar ela aqui. Add item mutation. Pronto, temos agora a nossa funçãozinha add item que eu posso utilizar pelo meu sistema naturalmente quando eu quiser. Então no handle click eu vou apagar isso aqui e vou fazer aqui um add item em que eu vou passar as variáveis que vão ser justamente name e amount, que isso aqui junto forma um item input. Lembra do que eu falei sobre duck typing? Pois é. Então beleza. Isso aqui já nos garante poder adicionar itens no nosso formulário. Veja como ficou muito simples, não preciso em nenhum local falar de URLs, não preciso em nenhum local passar o meu token. Tá muito simples de utilizar agora, muito claro. Nem parece que eu estou enviando para o servidor, parece que eu estou fazendo uma coisa local aqui. Olha só que bacana. Vamos ver se funciona. Então, não ajuda pra gente ver se funciona, porque a gente não tem ainda nada que exiba. Então vamos ver se funciona depois. Vamos agora para o principal, que é o Shopping List, que é onde tudo vai acontecer. Veja que tem componente de mount, ele tem um monte de funções, ele tem um monte de coisas que chamam Axios, ele tem state, é uma bagunça. Então, para a gente transformar isso aqui num componente moderno, um componente de função com hooks, simples, limpo, GraphQL, preciso que você preste muita atenção agora no que eu vou fazer. Então, vamos lá. Vou começar transformando isso aqui em uma funçãozinha. Então, para transformar a função, geralmente eu faço assim. Eu transformo esse cabeçalho nisso aqui. Aí eu apago a chamada do render, porque não tem render numa função. E eu apago a chave que sobrou. Quando eu salvo... Opa! Aí tem o async componente de mount, que nesse caso aqui deu pau. Eu vou comentar só. Quando eu salvo... Olha só, ele já ficou bonitinho. Então vamos lá. Precisamos agora do useState. Na verdade não precisamos do useState não, porque a gente vai ver daqui a pouquinho o motivo, mas não precisamos dele. Porque a gente vai utilizar aqui o useQuery do Apollo React Hooks. E esse useQuery, agora vamos criar nossa query primeiro. Então, my items query GQL a query. Vou pegar my items. Quero id, amount, aliás, name
name amount. Vamos agora mandar a query. Então temos aqui use query. Vou importar a query aqui embaixo. My items query from my items query. Pronto, achei que é. Então, olha só. Se eu der aqui um const, agora lembre-se que é um objeto. No use query, vou passar a minha query aqui, my items query, olha só, eu vou retornar esses dois objetos de volta. Loading e data. Olha só, o loading já está aqui. Então eu não preciso mais me preocupar com guardar o loading no estado. Pronto, coisa a menos para me preocupar já. Eu vou até fazer o seguinte aqui, logo no comecinho, se estiver carregando, eu vou retornar aquele negocinho de carregando, aquele componente. Que está, olha ele aqui. Então com isso eu posso tirar fora esse pedaço, tirar fora isso aqui. Ou seja, quando estiver carregando a nossa query, vai só exibir o loading, o spinnerzinho. Isso é algo que vai trazer um side effect. Então isso vai trazer, a gente não vai mais aparecer o add items form quando estiver carregando. Mas para isso eu poderia só pegar esse componente e colocar num py. Então sem dificuldades, você pode fazer isso na mão quando quiser. Beleza. Isso aqui não existe mais também, porque eu não tenho mais essa prop, posso apagar. Eu vou tirar o check changed. A gente vai trabalhar com ele agora, vamos deixar desabilitado. Deixar alguma coisa vazia aqui. E o handle check changed, que está aqui, apaguei também. Beleza. Então, eu vou agora trabalhar então na questão aqui desse state. Então o que eu fazia no componente de mount? Eu mandava a minha chamadinha para buscar os itens e eu gravava no state. E lidava também com o loading. Eu já estou fazendo isso daqui aqui, não preciso mais disso daqui. Então posso apagar isso, na verdade, porque no fundo, esse data vai ter um... Eu posso fazer isso aqui, olha só, depois do loading, com shopping list, na verdade é data.myitems. Posso apagar isso daqui, posso apagar isso daqui. Olha só que bacana. Então eu posso agora deixar isso aqui, vai virar uma const, né? Sobrou aqui um parênteses. Mas olha que legal. Não tem mais disso também. Então o que temos aqui agora é handle... Ah, isso aqui também não existe mais, porque eu estou fazendo esse added lá no componente dele. Então isso também apago. Porque já ficou muito menor o nosso componente. Então temos aqui return, que exibe a nossa lista. A lista está aqui. Ela vem do data.myitems. Temos aqui um loading, que retorna load se estiver carregando. E chamamos aqui a query. Isso aqui a gente vai trabalhar agora também. Vamos ver como é que já está. Então, opa. Algo está errado. Assim, isso aqui tem que ser uma const. Perdão. Olha que legal. A nossa lista está aparecendo já agora com o add também. Então, tem dois erros aqui, na verdade, que eu esqueci de arrumar no nosso add items. Então, o variables tem que ser do tipo item. E eu passar, sim, esse item com name amount. E também o amount tem que ser um número. E aqui ele está meio que vindo como uma string. Então, o que eu vou fazer é dar aqui um parseInt. Na verdade, eu vou dar o parseInt lá embaixo, para poder ficar mais organizado. Então, aqui, o amount vai ser parseInt disso daqui, para poder se tornar um int. Olha só, agora vai funcionar. Funcionou. Então, o nosso adicionar funciona, porém não está gravando no cache local. E já mais daqui a pouquinho. Bom, agora temos funcionando o nosso adicionar, o nosso listar e o nosso login. Falta só remover. Então, para remover, já está indo para o lugar certo. Então, onItem removed, estamos indo para cá, onde estamos fazendo o que aqui? Uma chamada Axios, que vai ser trocada. Vemos se o status é 200. E aqui pegamos o negócio do state, filtramos e retornamos. Isso tudo aqui sai fora, porque não é feito agora aqui, isso é feito agora dentro do GraphQL. Isso aqui também.
Falta só agora a gente arrumar a chamada do nosso Axios, que agora vai estar uma chamada de GraphQL. Então criamos a nossa mutação, remove item mutation, GQL, mutation, que vai receber só um ID, cifrar um ID do tipo ID, e remove item, em que ID vai ser cifrar um ID. Eu vou querer de volta o ID. Eu sei qual que é, mas eu posso pedir de volta só porque eu posso pedir. Então aqui eu vou dar useQuery e também useMutation. E vou importar remove item mutation from remove item mutation GQL. Então aqui eu vou dar um useMutation também. Isso aqui com N. E aqui eu vou apenas fazer um remove item e passar variables id vai ser item id. Isso aqui tudo eu apago. E como eu apaguei isso tudo também, não preciso do async. Mas não preciso nem desse método. Eu posso pegar isso aqui e jogar aqui. Item.id. Olha só como ficou simplesão o nosso código. Olha só que bonito que ficou na shopping list. Ela tem quase nenhuma linha, muito menos do que ela tinha antes. Então, um item removed, agora remove um item, mandando variables id, que é o que eu preciso, item.id. E o item, no caso, é esse cara aqui. Vamos testar. Remover cerveja. Command R. Saiu a cerveja. Olha só que bacana. Então, está quase tudo pronto, só porém a gente não está fazendo um update no nosso cache local. Por quê? Porque o GraphQL ele faz isso sozinho em alguns casos, mas em casos de remoção e adição não faz. Então vamos ter que fazer na mão. Então, para trabalhar neste update do cache local, vamos aqui na nossa mutation de add item mutation, vamos pedir também o resto dos métodos dos campos name e amount. Vamos agora no nossa use mutation, passar um segundo argumento, que vai receber uma propriedade chamada update. Essa propriedade recebe um objeto de cache e um objeto que é o resultado da nossa mutação, que no caso eu vou abrir para pegar o data. Isso é uma função. Então, aqui eu vou ensinar o GraphQL como que ele atualiza o cache dele com base nessa mutação. Então, eu vou importar aqui também a nossa query. E eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou abrir nossa query aqui, mas não a query para o servidor, a query para o cache. Então, com esse método chamado readQuery, em que eu passo a query, myItemsQuery. E agora, eu vou reescrever essa query, então cache.writeQuery, em que a query vai ser justamente a mesma query, e vou escrever ela com os dados, que vão ser tudo que ela já tinha, e também o item que a gente adicionou, que vai estar em data.addItem. Como eu falei, então, uma mutation, uma query, você tem data, que é tudo, ponto, o nome do que você pediu. Então, o nome addItem vai ter o objeto que eu adicionei. E aqui eu faço um read query, leio a minha query e adiciono o que eu adicionei. Se você acha isso feio, eu também acho. Na verdade, faltou um pedaço, que é data myItems. E aí eu passo isso daqui. Agora vai funcionar. Então, se eu passar aqui cerveja 3 e adicionar, adicionei cerveja. Olha só, localmente e lá no state, no servidor. Então, se eu der um Ctrl R, eu consigo ver o que eu adicionei. Mesma coisa para remove. Então, no remove, passo também aqui um update,
em que vai receber o cache e também os dados. É uma função. Eu vou fazer a mesma coisa, então pegar o myItems, que vem do cache.readQuery, em que o query vai ser o myItemsQuery, e aí eu dou um cache.writeQuery. Mais uma vez, a query vai ser myItemsQuery, e dados vão ser myItems, que agora vai ser myItems.filter, ou seja, só os itens, tal que item.id seja diferente de data.removeitem.id. Para relembrar, nossa mutation data removeitem id. Vamos testar. Pagar o ovos. Pagou o ovos. Muito simples. Então agora temos a lista de compras que está funcionando localmente e remotamente com o GraphQL e o Apollo Server e o Apollo Client. E ficou muito mais organizado e mais simples, apesar dessa questãozinha do update que é um pouco feia. Mas de resto tá, olha só, muito mais bonito do que estava antes. Então é isso, espero que tenham entendido esse novo paradigma dos use states, use query, use mutation, os hooks, os componentes funcionais, update e tudo o resto que a gente viu hoje. Espero que vocês consigam, a partir de agora, fazer excelentes aplicações React utilizando o Apollo Cache, o Apollo Client, o Apollo Server e o GraphQL de modo geral. Valeu!